Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo conta esta parábola com este objetivo, para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Por isso, primeira coisa que precisamos ter consciência mediante a nossa oração diante de Deus é a nossa miséria. Ou seja, nós somos pecadores, somos frágeis, somos fracos, limitados, imperfeitos. Precisamos ter consciência disso a todos os instantes de nossa vida, para que nós possamos, assim como os santos sempre disseram: eu sou um pecador que ama a Jesus Cristo. Temos consciência que somos pecadores, para que de fato nós possamos ter a certeza que a humildade, como diz o catecismo, é a base da oração. Nós não podemos confiar na nossa própria justiça, mas confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Pois isso é a experiência de tantos santos e santas de Deus, que ao longo da história da salvação nos faz recordar que precisamos nós fazer a experiência do amor de Deus. É Deus primeiramente quem nos amou. Não somos nós que amamos a Deus por primeiro. Nós correspondemos ao amor de Deus. É sempre uma resposta que nós damos a Deus, porque Ele veio até nós e nos amou e nos chama a participar da sua vida divina, nos chama a participar do seu amor. Por isso, toda amizade, toda oração é uma resposta a Deus. Mas de repente essa lógica é invertida por este fariseu, porque ele pensa que ele faz tudo por si só. Ele até começa bem a oração: eu te agradeço, a Deus. Uma oração de reconhecimento, de gratidão, mas de repente o negócio descamba. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, desonestos, e nem como este cobrador de impostos. Ou seja, ele faz aquilo que Jesus repreende no início do Evangelho, porque confia na sua própria justiça e despreza os outros. É a percepção de muitas pessoas que diante de Deus pensam que têm algum direito. Confia na própria justiça. Eu fiz a quaresma durante 40 dias, eu jejuei, eu me abstive deste ou daquele alimento, eu fiz esta ou aquela novena, portanto Deus tem que realizar tal milagre. Ele precisa me atender porque eu fiz isso. Assim, pode também acontecer nos dias de hoje. Pessoas que acham que diante de Deus, pela sua justiça, ela precisa ser atendida. Ou porque desprezam os outros. Porque eu vou sempre à missa, não falho nenhum domingo, porque tal coisa me aconteceu. Como se Deus precisasse atender
as suas demandas pela sua justiça, pelos seus méritos. E Jesus nos mostra que não é assim. Não é pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos. É porque Deus nos ama infinitamente. Ele nos dá aquilo que contribui para a nossa salvação. Na oração eucarística 1, o sacerdote diz, em nome de toda a igreja: concedei a nós, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos eleitos, com vossos apóstolos e mártires. Ou seja, não porque nós merecemos, porque fizemos isto ou aquilo, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, o Senhor nos dará a salvação, nos dará aquilo que é bom. Vamos ter sempre consciência disso, para não cairmos na soberba, que desmorona toda a vida espiritual, de acharmos que somos merecedores, porque fizemos isto ou aquilo. E depois um segundo personagem, que é esse cobrador de impostos. Sim, um homem considerado pecador público, porque ele colaborava com as autoridades estrangeiras, com os romanos. Ou seja, ele recolhia os impostos na casa das pessoas. Portanto, a todo instante, até mesmo a população recordava que ele era um pecador. Por isso, pecador público, era notório o seu pecado, por colaborar com a dominação estrangeira. Exteriormente, as pessoas recordam que ele é um pecador. Ele se reconhece pecador. Por isso, ele no templo nem se digna levantar os olhos, mas bate no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele reconhece quem de fato ele é. E a única coisa que ele pede de Deus é a misericórdia. Assim também nós fazemos dele a nossa oração. Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E quando precisamos rezar isso todos os dias, não com falsa humildade, mas reconhecendo que nós somos pecadores, mas é a graça de Deus que vem atuar em nós, para que nós possamos sim ser instrumentos de Deus, para que Deus possa fazer em nós uma obra nova, que somente naquele que se deixa ser amado por Deus é possível uma mudança de vida. Somente naquele que se reconhece de fato necessidade de Deus é que de fato pode ter sua vida transformada. Pensemos naquilo que o Senhor diz no Santo Evangelho: eu sou a luz do mundo. Esse fariseu não se reconhece como alguém necessitado de luz. Ele pensa que ele é a própria luz. Por isso não tem como Deus iluminá-lo. Mas esse cobrador de impostos se reconhece limitado. Por isso a luz de Deus pode alcançá-lo. Assim em nossa vida, quanto mais aproximamos da luz de Deus, mais vai clareando a nossa vida e mais nós vamos percebendo as nossas sombras pessoais, quantas coisas devem ser corrigidas, porque a luz de Deus foi lançada sobre nós. E em resposta a Deus, nós nos colocamos no caminho de conversão, mudança de vida. Porque nós recebemos o quê? Recebemos de Deus a sua misericórdia. Por isso que esse período quaresmal que estamos vivenciando, nós possamos sempre vir à Santa Missa, sempre em nossas orações, reconhecer que nós somos pecadores, que amamos a Jesus Cristo. Nós somos pecadores que nos deixamos ser iluminados por Cristo, para que descubramos as nossas falhas, nossas sombras, para que possamos mudar, possamos nos converter. Que esse tempo quaresmal se torne para nós, de fato, um processo de iluminação, onde nós deixamos as trevas do pecado e do erro, para irmos caminhando em direção à luz que é Jesus, para que na Páscoa nós possamos, de fato, ter o nosso coração novo, um coração repleto da luz de Deus. E na consciência sempre, tudo o que nós fazemos em resposta a Deus, porque Ele nos amou desde toda a eternidade. Apesar de sermos pecadores, Deus nos ama e nos dá a sua graça. E a palavra de Deus insiste muito nisso. Deus concede a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Que nós sejamos humildes de reconhecer quem nós somos, mas sejamos também empenhados em corresponder a Deus, que está sempre nos chamando para perto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja